Vamos estar terminando hoje o capítulo 5 do Evangelho de João, já que as nossas segundas, quartas e sextas nós estamos meditando neste lindo Evangelho da Palavra de Deus. E nestes últimos versículos do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho de João, nós intitulamos Moisés vos acusa. E como não fosse suficiente falar da acusação de Moisés, nós vamos começar esta meditação com 4 acusações que Jesus fez naquele dia e nós vamos aprender alguma coisa delas neste dia de hoje. Amém? Convido você então a acompanhar comigo João capítulo 5. Nós estaremos lendo do versículo 37 até o fim deste capítulo, versículo 47. De já eu quero saudar a você neste dia com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. João 5:37 diz assim a palavra de Deus: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a ele aceitareis. Como podereis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Antes de nós começarmos a meditar neste texto, nós temos que, como igreja, como pessoas que nasceram de novo em Cristo pela fé, sermos lembrados a um princípio muito importante que está escrito no primeiro capítulo de João e diz o seguinte: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, quando nós lemos o Evangelho, neste caso, este versículo que eu acabo de mencionar é o princípio do Evangelho de João, e nós ainda estamos lendo o Evangelho de João. Mas ao lermos qualquer um dos 4 evangelhos, a história do tempo de Jesus na Terra, nós temos que ter em mente que, em primeiro lugar, Jesus veio cumprir o que dele estava escrito na lei e nos profetas, e ele até vai estar falando disso. E havia uma promessa para o seu povo, a nação de Israel, para estes judeus da sua vinda. Então, por isso, ele veio para cumprimento destas promessas que foi feita para este povo. E você vai acompanhar que ele nasceu em Belém, e ele logo depois vai ser visto nas cercanias, nessas áreas, não é? Ao derredor ali, em toda a terra da nação de Israel. O centro ali estava na cidade de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, e aonde nós vamos estar vendo esta passagem. Mas o que eu quero dizer isso é que a maioria das comunicações que nós encontraremos é Jesus falando com alguém do seu povo. E ora, quando nós lemos a história de Jesus nos evangelhos, ele está vivendo o evangelho, ou seja, essa história está sendo escrita. Então nós temos que reportar a nós a este tempo histórico e entender que o evangelho como nós conhecemos está começando a ser revelado por parte de Jesus àquelas pessoas. Aquilo que hoje nós reconhecemos como normal e de crer pela fé, aceitar a Jesus, a nova vida em Cristo, não existia. No tempo de Jesus, se você se lembra, quando ele ia ao templo, quando ele foi a uma sinagoga, ele tomava os rolos, né, dos livros da lei. E ele abria num texto da lei, do nosso Antigo Testamento, e lia dali os profetas ou outro texto qualquer da lei. Então, o que era em vigor a palavra de Deus, do Pai, aleluia,
que estava em vigor e explícita e reconhecida e revelada para a nação de Israel e para Jesus, era o que nós temos como Antigo Testamento. Tendo em vista isso, nós vamos olhar que Jesus faz 4 acusações para este povo que o ouvia. Quando nós começamos, no versículo 38, ele diz uma coisa muito forte, diz, olha, a palavra sua, ou seja, de Deus, porque ele começa no 37 falando, o Pai me enviou, tá? E testificou de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram parecer. Aí ele diz, e a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, não permanece em vós. Que acusação forte. Como Jesus falava direto e forte. Será que Jesus queria lançá-los fora? Não queria que nenhum deles acreditasse? Não, pelo contrário. Mas a palavra é pregada para que os olhos das pessoas sejam abertos. E somente a verdade é que liberta. E estas pessoas estavam em prisões. Prisão religiosa. Mesmo que esta religião tivesse, em parte, ou será total, difícil dizer, a mão de Deus. Mas eles não estavam vivendo em fidelidade, nem de prática, e como vemos as palavras, vamos observar aqui as palavras de Jesus, nem por dentro. Eles não estavam ouvindo, mas não dando ouvidos à palavra de Deus. Estavam lendo, mas não reconhecendo a verdade da palavra de Deus. Até parece, alguns de nós, evangélicos, vamos falar de maneira geral nos dias de hoje. A palavra está revelada, ela é clara. Em muitas coisas ela é claríssima. E muitos ainda parece que estão vendo, mas não reconhecendo, porque não estão vivendo. Semelhante, este povo estava nessa situação. E Jesus não trouxe uma palavra amistosa, reconciliadora, ainda que os amasse, ele veio para eles. O desejo de Jesus era que a sua nação o recebesse, ainda que ele podia saber do que ia acontecer, mas o seu desejo, segundo as Escrituras, não era esse. Ele veio para eles, mas a palavra dele foi, olha aí, a primeira acusação que ele fez, a palavra de Deus não permanece em vocês. Que mais? Versículo 42, ele diz, eu conheço bem a vocês e não tendes em vós o amor de Deus. Olha aí, outra acusação forte. Vocês, israelitas, não têm dentro de vós o amor de Deus. Então era um povo que lia sobre o amor de Deus nos escritos de Davi, nos Salmos, nos escritos dos provérbios de Salomão, nos escritos da lei, dos profetas, mas não conheciam e o amor de Deus não encontrava guarida em seus corações. Que outra acusação? Versículo 44. Como vós podeis crer recebendo honra dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ou seja, vocês estão lidando, estão brigando, estão querendo, estão vivendo baseado nas honras de uns para com os outros. E ninguém de vocês está buscando a honra que vem de Deus. E olha, irmãos, essa é uma pergunta que às vezes eu me faço mesmo. Eu olho para as coisas de hoje, para as situações, para as nossas discussões mesmo dentro da igreja, coisas que a gente, enfim, tem que decidir, ou enfim. E eu me pergunto, quem está interessado em saber a opinião de Deus? Cada um de nós quer dar a nossa opinião, baseado na Bíblia ou não, com um contexto teológico ou não, com questões históricas ou não, com a questão da realidade de hoje, ou da família, ou minha, ou o que for. E o fato é que, quem é que se preocupa em colocar na mesa de questionamento ou de respostas a opinião de Deus, que está revelada pelas Escrituras Sagradas? E é isso que ele fala. Vocês querem a honra uns dos outros. Mas nenhum de vocês está buscando a honra que só vem de Deus. E a última acusação no 47 é que ele diz que eles não criam nos escritos de Moisés. Aí é forte, né, irmão? Só o que eles tinham era a lei. Tudo eles falavam, a lei de Moisés, porque Moisés e etc. E Moisés. Entre Abraão e Moisés eram, né, os marcos, aleluia, da revelação de Deus, da escolha de Deus e da revelação de Deus para aquela nação. Então era muito forte esse Jesus aparecer e dizer estas palavras e terminar dizendo, vocês não creem nos escritos de Moisés. Foi uma conclusão, eu sei disso, ele está fazendo um ponto, lógico, está explicando, mas é muito forte. E eu estou trazendo à tona a realidade de que a pregação do evangelho, que é este novo caminho, que Jesus trouxe aos seus, não foi feita
com os modelos que nós hoje estamos sendo ensinados e forçados a fazer. Não, foi direta, foi acusatória, porque hoje nós, entre os nossos pastores e nós mesmos como crentes, recebemos estas palavras: vocês julgam, vocês acusam. E Jesus fez essa mesma coisa. É interessante que ele diz: não, Jesus está tudo certo, Jesus é bom, Jesus é bonzinho, Jesus ama. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e lemos no Evangelho, porque eu e você estamos lendo aqui, essa é a diferença. A diferença é que eles falam de Jesus e nós estamos lendo quem é Jesus e como Jesus agiu. E para querer libertá-los com a verdade, ele os acusou, ele mostrou a verdade tal qual ela é. Então nós aprendemos com Jesus a como pregar o Evangelho. Não é grosseria, não é grosseria, mas é certeza, autoridade espiritual no falar, no pregar a verdade de Deus. Será que alguém pode dizer amém neste dia? Glória a Jesus. Versículo 39 é um texto lindo que nós conhecemos, decoramos, mencionamos. Vocês examinam as Escrituras porque tem nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, a gente lê a palavra de Deus, a gente volta na palavra de Deus. E Jesus já disse que até para aquele povo, como é para nós essa verdade, é que na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos o caminho da vida eterna e são elas em sua inteireza que testificam da pessoa de Jesus. Mas terminamos com o começo da nossa meditação, que foi a questão da acusação de Moisés. Não é isso? E eu vou terminar, inclusive, com uma pergunta bem curiosa, que até eu estou até agora aqui, né? E eu vou deixar com você a nível de pergunta. Mas primeiro, a colocação, a acusação. Ele diz, no versículo 45, diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não vou acusar vocês para com o Pai. Depois de acusá-los de 4 coisas tão fortes, ele diz, eu não vou acusar vocês. Mas olha aí, ele diz, há um que vos acusa. E eu pensaria que é Deus, é o Pai. Não, é Moisés, em quem vós esperais. O que isso quer dizer? Deus Pai deu a lei, a sua revelação moral, o seu querer para o seu povo, através de Moisés. E Moisés, para este povo, era tudo, porque é a boca de Deus para eles. Agora, o que Jesus está dizendo é que vocês vão ser acusados por isso mesmo que vocês dizem que creem, que vocês carregam, por esta Bíblia, ou seja, será a mesma palavra que vocês dizem que é tudo para vocês. Ela é que vai te acusar. Não precisa eu entrar em cena para te acusar. Moisés, a lei, o que Deus revelou, vai acusar. E é uma verdade. Por quê? Porque Jesus disse, porque lá em Moisés está escrito sobre mim, que é o de olho 46, porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim. Porque de mim escreveu ele. Então, para além da moral de Deus, para além da revelação de Deus que vocês não estão cumprindo, Moisés escreveu de mim. Agora eu vou deixar uma pergunta para você. E se você souber a resposta, responde aí para mim, porque eu até agora também estou me perguntando. E alguns que nos vêm a visitar aqui neste canal ou acompanham conosco são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, professores, né, de escola dominical, obreiros na igreja, pessoas que têm muitos anos na fé e conhecem a Bíblia Sagrada. E a pergunta é essa: o que é que Moisés escreveu sobre a pessoa de Jesus? Aleluia! Perguntasse sobre os escritos dos profetas, seria muito fácil. Até mesmo de Davi, seria fácil. Mas o que é que Moisés escreveu sobre Jesus? Deixo você com esta pergunta curiosa. Que Deus abençoe você neste dia. Mas alimentemos-nos desta palavra acusatória, de pregação, de autoridade. Mas autoridade e pregação para a salvação. Que Deus abençoe você e a cada um de nós e a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Amém.